Fala pessoal, estamos aqui hoje com um quadro novo do Mente Clínica, que é o nosso programa de entrevistas. Hoje, como meu convidado de estreia, o meu grande amigo, Vitor Romano. Ele é neuropsicólogo. Nos tornamos amigos por causa, justamente, eu já fui paciente dele no consultório. Ele fez meu diagnóstico de TDAH, ninguém percebia que eu tinha TDAH, né? Na verdade, eu lembro de uma declaração que é como se fosse hoje, que ele, quando terminou a primeira avaliação comigo, na primeira consulta, que ele falou, ser muito TDAH. Não tem dúvida. Mas Como que a gente tem pode, que né? acabar, a gente tem que complementar essa avaliação, mas já de antemão eu te adianto. Então, eu vou fazer um pouco a apresentação dele. Vitor Romano é doutor em neurofisiologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e graduado em psicologia pela Universidade Federal do Pará, turma de 2009. Mestre em neurociências e psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Pós-graduado em neuropsicologia, acumula mais de 15 anos de experiência como terapeuta comportamental. Autor dos livros Manejo Psicoterápico da Alteração do Humor e Terapia Comportamental da Regulação Emocional. Vamos falar sobre isso. Além de capítulos de livros e artigos científicos, atua como supervisor clínico e diretor da clínica neurocomportamental. Essa clínica é muito boa, tem ótimos profissionais, inclusive a neurologia de lá, ó. A instituição é dedicada à avaliação neuropsicológica e à integração de intervenções psicológicas, psiquiátricas e neurológicas, com ênfase no diagnóstico e tratamento de pacientes neurodivergentes. Então, queria que você falasse um pouco de você, Vitor, além dessa apresentação mais formal. Aí, já adiantando que vamos falar hoje sobre TDAH, sobre transtorno do espectro autista, sobre ansiedade, sobre dopamina, que está em voga aí, esses temas de jejum de dopamina, os hypes da internet e muita coisa. Cara, é um prazer imenso estar aqui, Celso, com você. E logo que a gente se viu hoje, a primeira frase que eu disse foi como a gente expandiu o nosso relacionamento, né? Que era um relacionamento terapêutico, inicialmente, como ele falou. Meu paciente, e a gente fez a avaliação diagnóstica aí do TDAH, um clássico TDAH, mas ao mesmo tempo um excelente paciente, engajador, né? E tudo que a gente vai falar aqui, muito o Celso fez e está colhendo hoje o resultado desse engajamento terapêutico, né? E dessa busca de regulação diante de um transtorno hoje tão desafiador e tão comum até, né? Que é o TDAH. Então, eu tenho muita experiência nesse campo de avaliação neuropsicológica, como neuropsicólogo e como pesquisador na área de neurociência. E aí a gente foi expandindo a nossa relação e hoje o Celso é um neurologista do nosso corpo clínico lá da neurocomportamental. E aí somos amigos também, trocamos ideias, temos projetos juntos e estamos aqui para dividir conhecimento, estrada, né? Dividir experiências. Vamos lá. Então, Vitor, queria já alinhar com você, já no início do episódio, que o Mente Clínica, quando eu criei o Mente Clínica, a ideia do Mente Clínica, na verdade, veio de eu perceber que muitos familiares e pacientes, quando o médico ia ter uma conversa sobre o caso clínico daquele paciente, eles balançavam a cabeça conforme você estava falando, e eu perguntava se estava entendendo, o familiar falava que estava entendendo, porém você percebe nas expressões faciais que aquela pessoa não está entendendo e meio que, não sei se por uma vergonha de admitir que não está conseguindo compreender, de achar que vai ser julgado, de menos capaz, eu vi a necessidade de começar a explicar conceitos médicos, conceitos mais que nós, profissionais de saúde, que estudamos mais a fundo isso, a gente demora anos para entender certas coisas, não quer que um leigo entenda de uma maneira tão fácil. Então eu comecei a usar analogias para tentar facilitar esse entendimento. Então aqui, já fazendo esse compromisso com você no início do podcast, que a gente vai tentar aí falar explicar como se
fosse para uma pessoa, uma criança de 12 anos, tentar melhorar esses conceitos. Então vamos começar, né? O que na sua especialidade, o que é neuropsicologia? De uma maneira bem simples aí para o leigo entender. A neuropsicologia, ela é o estudo e a prática que descreve o funcionamento do cérebro quando o cérebro se comporta, né? Quando a pessoa se comporta. Então, em outras palavras, é o estudo e a prática do funcionamento do cérebro diante das emoções, do comportamento e do pensamento humano. E aí, a neuropsicologia, como estudo psicométrico, nos traz aí pesquisas profundas de padrões de funcionamento cerebral que nos levam ao entendimento de uma normalidade neuropsicológica ou um adoecimento neuropsicológico. E aí a gente tem instrumentos que medem muito essas habilidades neuropsicológicas para a gente entender se há um déficit, se há um declínio, se há um transtorno aí nesse processo, né? Se está fugindo do padrão ali, né? Exatamente. Então é basicamente estudar o comportamento normal e o que varia desse normal para mais ou para menos, ou funciona diferente ali do que está previsto, a gente tenta explicar o porquê, seria Exatamente. isso. E se a gente consegue trazer para o normal, a gente, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, a gente usa de ferramentas, de estratégias para treinar o cara para voltar pro funcionamento normal, tentar fazer o cérebro dele andar na linha, né? Perfeitamente. Trazer aí para um padrão de comportamento mais dentro da média, né? E lembrando sempre que o que vai medir muito isso é o sofrimento do paciente, né? Uhum. Se aquele desvio ele está trazendo sofrimento clínico significativo, né? Transtornos de relacionamento, aí é uma questão que se torna importante de ser visto, né? De ser tratado, e de estimular o paciente a trazer para um padrão que seja mais adaptativo, né? Mais tranquilo para ele. Que diminua o sofrimento seu, Exatamente. O que mais chega no seu consultório hoje? Qual é o cargo-chefe de queixa? Tem uma queixa que é mais padrão? Hoje, no consultório, as pessoas vêm muito com transtornos atencionais. Eu acho que a gente vive num mundo que exige muito atenção sustentada e, ao mesmo tempo, não está colaborando para que a gente tenha atenção. Então, o paciente chega muito insatisfeito porque não consegue se dar bem no trabalho, não consegue se dar bem nos estudos, não consegue gerar atenção para relacionamentos, porque a gente está cercado de um mundo que está o tempo todo hackeando a nossa atenção. E isso acaba gerando uma insatisfação, um sofrimento muito grande. Então, 90% eu posso julgar que os problemas que levam esse paciente são problemas atencionais. E muitas vezes isso é refletido numa ansiedade ou numa depressão por causa dessa questão atencional. Então eu acho que hoje a atenção ele é o centro de muita discussão do adoecimento humano. Porque a gente vive o tempo todo roubado emocionalmente, atencionalmente. E aí isso acaba trazendo déficits para outras áreas que são importantes para a gente. O que é a grande moeda de troca, o grande alvo das big techs aí é a atenção, né? Perfeitamente. As redes sociais, todo um estudo estratégico voltado para roubar a sua atenção mesmo, para capturar e você ficar dentro do aplicativo, dentro das notificações o tempo inteiro. Hoje a gente vive num mundo que tá todo momento tá chegando coisa para você resolver e ainda não deu tempo de você resolver a anterior e você já começa uma notificação, um e-mail importante, uma mensagem. E ninguém tem muito a dimensão do quanto que você tá dando uma das coisas mais raras e mais caras que é a sua atenção, é o seu tempo, né? Uhum. E aí, cara, se você doa muito pro outro, você tira de você. Então, os teus projetos, os teus objetivos acabam sendo impactados porque você está dando o seu tempo e a sua atenção para o objetivo e para o projeto de outros, né? Sobretudo nessa pegada aí de rede social, de algoritmo. Tá difícil que as pessoas usem a sua atenção para si próprias, né? Isso acaba trazendo muito sofrimento e levando as pessoas para o consultório, não tem jeito. E acaba... Eu costumo falar para o meu paciente que eu destaco 3 processos principais na aquisição de uma memória, que é
a parte que você adquire aquela nova informação, então você tem que estar atento naquele momento, você tem que estar descansado, estar focado naquela informação, ou seja, se você tiver vários estímulos ao mesmo tempo ao entorno, você não vai estar tão focado, você vai acabar desviando, porque cada vez que o seu cérebro muda o foco, tem gente que fala que eu consigo fazer 3 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo. Não acontece. O seu cérebro pode alternar rápido. E aí você não perceber que você saiu de um foco de uma e foi para outra. Mas você não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A não ser que ela tenha a coisa que já é automática e a coisa que seu neocórtex, o córtex pré-frontal tá ali processando. Ele não consegue processar 2 coisas ao mesmo tempo. A parte e 2 que você faz durante o sono, que é a parte de processamento daquilo que você viveu durante o dia, que aí a grande importância que comecei a aprender com você, né? De dormir bem, ter um sono de qualidade. Você fazer aquele primeiro processamento ali, ainda na parte do hipocampo, de memória de curto prazo, e depois o seu cérebro entender que aquela memória é importante ou não, descartar ela ou não, e mudar ela pro córtex pré-frontal, para uma área já de uma memória de longo prazo, dependendo do que aquela memória significa para você. Ele faz esses processos. Se o cara não dormiu direito à noite, tá cansado, ele já não vai ter uma grande atenção, que ele vai estar cochilando ali. Se o cara tá cheio de estímulo em volta, já não vai ter. Então hoje a gente vive num mundo onde ninguém tá totalmente focado numa tarefa, dificilmente tá totalmente focado numa tarefa sem ter outros estímulos roubando a atenção, e dormindo muito mal o tempo todo, Perfeitamente. cheio de estimulante, e tem muito disso no consultório, pelo menos no meu tem muito isso, querendo uma receita mágica, um comprimido mágico, ou uma vitamina que faça melhorar isso. Como é que é essa sua experiência? Tem encontrado isso? Como é que você aborda que não tem milagre? É difícil você falar para o paciente que não tem milagre, que ele vai ter que se esforçar para... Exatamente. E isso conversa muito com o que eu acabei de falar, né, Celso? Que a grande massa da clínica hoje são questões atencionais. Porque a gente vive num mundo que não nos ajuda a ter atenção sustentada, né? Foi o que você falou. Então, as pessoas hoje, elas precisam dar atenção para aquilo que é importante, como o trabalho, como o estudo, mas o mundo está ali cobrando que elas estejam nas redes sociais, que elas estejam assistindo filme até tarde, que elas estejam comendo coisas gordurosas, que elas não gastem tempo fazendo atividade física. E aí, quando a gente entende que a base para que você tenha um cérebro saudável não está sendo atendida. Então, como que você vai gerar atenção se você não dorme direito, se você não se alimenta direito, se você não faz atividade física, se você está o tempo todo consumindo... E vira um ciclo vicioso, né? Exatamente, vira um ciclo vicioso. E aí, a gente levar o paciente a entender que isso é o princípio, é a base, é difícil. É um desafio. É muito desafiador. Mas quando o paciente consegue entender, por isso que eu acho muito interessante a forma como você aborda, e não é à toa que a gente trabalha junto, porque eu admiro bastante isso, o conhecimento, a forma de falar e de instrumentalizar o paciente para que ele engaje é muito importante. Né? Então não basta só dizer que tem que fazer, é importante que o paciente utilize o recurso cognitivo dele para reconhecer que isso é importante, gerar processos emocionais para que ele possa engajar. Que a gente vai falar bastante sobre isso, mas o engajamento ele perpassa pela questão emocional, né? Tem que gerar emoção, se ele não tem que entender gerar que aquilo é valor. importante, se virar só uma orientação, você tem que fazer isso porque isso vai te ajudar, mas ele não entender por que fazendo aquilo vai ajudar ele, eu tento levar ele, pegar na mão do paciente, levar ele pelo caminho, isso vai te ajudar porque vai acontecer isso. Aí quando eu fico satisfeito, eu saio com uma... Às vezes eu não consigo, mas eu saio com uma sensação de... Fiz o meu trabalho agora, quando o paciente... Quando ele faz aquele... Pronto, caiu. Beleza. Entrou a sementinha ali. Vamos falar um pouco de criação. Você tem também um canal no Instagram, você tem seu perfil. Vira e mexe, eu acho, nossa, super interessante o tema que você aborda. Você tem uma pegada também parecida com a minha, de usar umas animações até divertidas por vezes.
como que é seu processo de criação? Como que você pensa o conteúdo? Quando você começou a produzir conteúdo, o que você pensava? Qual era o objetivo que você tinha com o teu público? Meu objetivo era bem claro, assim, quando eu comecei a produzir coisas, levar o paciente a ver a psicologia, né, a ciência do comportamento como uma ciência, né, como algo que tem estudo, que tem pesquisa, que tem muito trabalho por detrás para que a gente possa vir nas redes sociais e falar sobre isso. Porque hoje é muito comum, todo mundo é meio terapeuta, todo mundo é meio cientista, todo mundo fala de neurociência e o aprofundamento disso, né? E o estudo sobre isso. Então, se tornou um pouco comum os pacientes chegarem no consultório e dizer, o fulano falou isso na rede social. Aí eu, peraí, que fulano é esse, né? Qual o embasamento dessa pessoa? Qual a autoridade dessa pessoa para falar sobre isso? E aí eu vi essa necessidade de trazer uma linguagem embasada cientificamente para que as pessoas possam ter um filtro, né, sobre o que elas ouvem e o que elas veem na internet, para não ir acreditando e criando crenças sobre determinadas coisas que controlam o comportamento, né? A rede social tem muito esse poder de as pessoas criarem coisas muito superficiais, que as pessoas querem ouvir, e elas passam a acreditar muito nisso, né? E eu me proponho, na minha rede, a ter uma pegada mais científica, né? Então, muitas vezes pra gente que quer falar um pouco de conteúdo, por isso que eu acho que o teu trabalho é muito bonito nesse sentido, que você tem um esforço muito grande de tentar colocar as coisas de uma forma bem entendida, mas muitas vezes é difícil a gente conseguir isso, né? Dependendo do que você quer falar, você vai precisar que a pessoa, ela reflita um pouco, que ela pense um pouco. E aí hoje está muito difícil da gente conseguir isso, porque as pessoas não querem pensar muito, elas querem tudo muito fácil, tudo muito milagroso, que é uma coisa que a rede social hoje está trazendo muito, né? O milagre, né? A receita. E aí muitas vezes eles não... Tudo muito fácil, tudo muito rápido. A dopamina barata. A gente vai falar de dopamina, mas a dopamina barata. E aí muitas vezes as pessoas não querem parar para pensar sobre as coisas, né? Por isso que eu digo que eu construí a minha rede social com muito esforço, assim, bem devagar, mas as pessoas que estão ali, eu sei que elas estão ali porque elas gostam de pensar um pouinho, né? E aí isso é interessante, é o que me move também. Eu tento... Às vezes eu leio meus textos, eu faço um roteiro antes de gravar, e aí eu falo, não tá, às vezes eu acabo de escrever, ficou bom, mas aí eu vou reler, e aí, não, isso aqui, se eu fosse totalmente leigo, se eu não fosse da área da saúde, não tem a ver com grau de instrução, tem a ver, se eu fosse um contador, se eu fosse um administrador, eu não ia entender isso, então eu vou gravar, vou falar de outro jeito, de um jeito que fique mais entendível. Se você tivesse que resumir o seu trabalho numa frase de histórias, qual seria? Uma frase de story? Eu sempre digo que não tem como ter uma mente saudável sem ter comportamento saudável. Nunca. Você nunca vai ter uma mente saudável se não tiver comportamento saudável. A gente fala muito em saúde mental, mas a gente fala pouco em comportamentos saudáveis ou saúde comportamental. Né? Então, antes da gente ficar pensando como está a minha mente, como está o meu pensamento, eu tenho que olhar como está o meu comportamento, o que eu estou fazendo. Né? Porque não tem como você ter uma saúde cerebral, mental, psicológica, se seu comportamento reflete algo totalmente diferente daquilo que você acredita, daquilo que você pensa, daquilo que você entende. Então essas duas coisas têm que andar muito, muito juntas. Alinhadas, né? E qual aquele mito que você vê na internet sobre o cérebro, sobre a mente, que dá vontade de desligar o Wi-Fi, de conectar o celular? Cara, 2026 e a gente ainda vê coisas na internet que dizem que a gente usa 10% da capacidade do nosso cérebro. Cara, eu fico assim... Tem isso que... Cara, e aí as pessoas dando fórmulas pra você usar mais o seu cérebro. Como que é isso? Me explica. Mas tem
não tô falando que não tem jeito, é programação neurolinguística, mas não é que nem computador não, tá, gente? Calma aí, vou fazer um código que nem de videogame pra desbloquear o resto da Exatamente, HD. vai desbloquear, exatamente. Cara, isso não tem nenhum tipo de possibilidade, né? O cérebro, ele sempre vai usar todo o recurso que ele tem. O que a gente tem que pensar é que a gente pode melhorar essa capacidade cerebral através da experiência, né? Através de comportamentos saudáveis, estudos, alimentação, sono. A gente aumenta a potência do cérebro, né? Mas o cérebro sempre vai usar todo o recurso que ele tem, com padrões diferentes, né? Dependendo do que você está fazendo, mas ele sempre vai usar o que ele puder usar para se adaptar ao contexto, né? Nada de 10%, não existe isso. Bom, Vitor, e o que você acha que os profissionais em geral, os psicólogos, os profissionais de saúde em geral fazem que deixa o entendimento pro leigo mais difícil sobre uma doença, sobre um quadro de saúde mental? Você consegue pensar comigo por que é uma dificuldade do profissional de formação? Ou não sei. Eu volto a falar que uma questão muito impactante hoje dos profissionais diante da rede social é essa receita milagrosa, né? Eles virem com uma pegada de que faça isso que tudo vai se resolver. Faça assim que tudo vai mudar. E quando a gente pensa que comportamentos envolve uma cadeia de coisa, né? Envolve muitas vezes uma história de vida que precisa ser analisada, que precisa ser pensada para ser modificada, me dá um nervoso muito grande as pessoas virem com essa proposta de milagres de mudança, né? E aí eu acho que se você se propõe a cuidar das pessoas, você tem que ter esse cuidado em como você fala, a realidade desse processo, porque você acaba gerando frustração, né, diante da pessoa que está ali buscando informações nas redes sociais. Então, o que eu acho que os profissionais de saúde, sobretudo hoje saúde mental, que está muito em evidência, erram muito nessa busca de seguir esse algoritmo da rapidez e do fast, da dopamina barata que a gente conversa, e acaba entregando muita superficialidade, sabe? E isso é um pouco preocupante para mim. Acaba que a atualidade está causando muito isso, e a gente tem os profissionais de saúde na internet, tem os profissionais que são influenciadores e tem os influenciadores que não são profissionais de saúde. E, como você já citou aí, a importância desse tipo de influenciador, se ele tem uma preocupação com o público dele, de ter esse compromisso com o que está sendo falado, porque muita gente gosta tanto daquele influenciador, isso é bom, ele construiu isso, de tomar aquilo como uma verdade e prejudicar a própria saúde dele, que chega a tal ponto que ele precisa de uma ajuda profissional e atrapalhe a opinião dele, atrapalhe a resolução pelo profissional, porque para até desconstruir que aquilo que foi falado pelo influenciador não era bem daquele jeito, mas também tem a parte, não é culpa também só do influenciador, tem a parte também que o influenciador fala uma coisa e pode ser entendida de outra forma, cada pessoa tem uma maneira de interpretar, então esse compromisso acho que a gente tem quem é influenciador, quem tem um certo número de seguidores que se propõe a isso, acho que tem que pensar um pouco nesse tipo de repercussão. Mas tá cada vez mais difícil, do meu ponto de vista, esse fascínio de buscar seguidor e de buscar fama vai na contramão, né, dessa questão de você ter uma dedicação mesmo com o que é mais saudável, com o que é mais difícil de ser alcançado, sabe? Porque as coisas não são simples. A vida fora do algoritmo nunca vai ser simples e milagrosa, né? Então, a gente tentar trazer esse equilíbrio é desafiador pra gente que tem um compromisso aí com o que fala, né? Tem que ter uma reflexão e a gente tá vivendo muito no automático, né? Eu costumo sempre citar um filme que foi comédia há um tempo atrás, é um filme antigo, vou acabar entregando minha idade aqui, né? Mas
Clique, com Adam Sandler. Sim, Aquilo ali é uma reflexão social, putz, que o filme continua atual, que a gente quer sempre avançar e chegar no próximo ponto, e a gente vive no automático grande parte do nosso dia. Hoje a gente está aqui, um conversando com o outro, então eu estou ouvindo o que você está falando, estou refletindo sobre isso e estou dando uma outra resposta. Eu estou consciente, estou nesse momento aqui. Mas quantos por cento, qual é a proporção do seu dia que você não tá no automático, que você não tá dirigindo, e aí você pega um caminho errado porque você tá indo pra um lugar diferente e você não tá indo pra onde você sempre vai, ou que você tá rolando o feed das redes sociais e você já rolou 50 vídeos diferentes, se você parar pra pensar nos últimos 5 você não lembra. Isso tudo é você vivendo no automático e aí tá naquele processo de registro da memória. E as pessoas estão cada vez mais nesse processo e param pra pensar, nossa, parece que foi ontem, que já passou 10 anos. Porque você tá vivendo no automático. E quanto mais a gente vive no automático, menos a gente registra no cérebro. E essa percepção de tempo passando fica mais rápido, porque não tá sendo gravado no seu HD. Perfeitamente. E tudo que o cérebro quer é automatismo. O cérebro evoluiu para automatizar o nosso comportamento, porque quando você automatiza comportamento, você diminui gasto energético. A grande questão hoje é que o que está sendo automatizado por nós? É exatamente muita coisa que não vai trazer recompensas satisfatórias para o desenvolvimento humano. E aí você fica enxurrando o seu cérebro de dopamina, e a gente tem estudos muito clássicos de que a dopamina distorce a percepção de tempo. Então você realmente, o dia acabou e o que eu fiz? Você não percebeu, mas você ficou 6, 7, 8 horas ali. É só olhar o tempo do seu celular que você ficou nas redes sociais. Eu sei disso. Você vai ver que seu tempo foi extremamente hackeado. E cadê a qualidade dessa atenção, né? Cadê a qualidade dessa relação com o mundo? É complicado. Eu comecei a perceber esse tipo de coisa depois do meu diagnóstico. Eu falei, nossa, como pode, eu né? não tenho percepção nenhuma de tempo. Parece que passou 15 minutos e já passou. Mas isso a gente vai falar agora. Antes, eu quero cobrar de você uma taxa de tradução aqui e falar até uns 5 termos técnicos da sua área, que a gente pode desmistificar para o leigo. Para começar vou sugerir uma que são funções executivas. Funções executivas, interessante. Funções executivas, a própria expressão já diz, né? São execuções com funcionalidade. Então, onde tem função, tem objetivos. E você agir em prol de objetivos vai requerer o quê? Atenção, foco, organização. E tudo isso é deficitário para quem tem TDAH, por exemplo, ou para quem tem transtornos atencionais, porque vai requerer recursos de estruturas corticais para que essa função executiva aconteça. Então, funções executivas são ações relacionadas a objetivos que muitas vezes são impactadas quando você tem algum tipo de transtorno atencional, de foco, de concentração. Né? Perfeito. Uma outra coisa que eu falo bastante, que você deve saber, né? Eu falo muito sobre regulação emocional, né? Que regulação emocional não é você suprimir emoções, né? Não é você segurar o que você sente para ser educado. Você tá puto e não vou... Exatamente. Não, você faz Até porque as emoções, elas precisam encontrar algum tipo de ação sobre o mundo. Então, se você não age com a energia da emoção fora, vai fluir para tua artéria. Vai fluir para tua pressão arterial, né? Vai fluir para o teu estômago, e aí é dor de barriga, é um monte de coisa. Então, a regulação emocional é você conseguir interagir com essa emoção para que ela possa ter uma funcionalidade. Né? Tem que conversar com você mesmo ali. Exatamente. Pô, eu tô muito chateado com aquela pessoa. Mas por que eu tô chateado com aquela pessoa? Será que tem meio que fazer esse bate-papo? Perfeitamente. Você com você mesmo e ali tentar se entender? Exato. Isso a gente chama de interação com as emoções e não reação à emoção. É óbvio que evolutivamente a gente tem um histórico de que as emoções elas existem para que a gente reaja sobre o mundo. Né? Mas hoje a gente vive uma complexidade que você não pode simplesmente reagir ao que você sente. Você tem que entender a complexidade relacional que a gente vive hoje. Então você tem que interagir com o que você sente. Por que eu estou sentindo isso? Qual a razão de eu estar sentindo isso? Será que faz sentido eu sentir tudo isso diante desse contexto?
Porque a regulação emocional, ela é essa aprendizagem emocional, onde você consegue perceber a dimensão do que você sente relacionado ao que você está vivendo. Porque muitas vezes hoje a gente sente o mundo como vida ou morte, né? Como uma situação de Tem emergência que fazer, que tem que que... é tudo ou nada. E Ah, se eu quando não na reagir daquela verdade forma, o vai mundo vai pensar que eu acabar. sou isso, eu Exatamente. vou queimar minha imagem, eu vou achar que eu sou um trouxa, é Exato. meio que uma questão E aí você de... entender Mas isso e reconhecer que geralmente muitas vezes não isso... vale a pena, né? Todo esse gasto energético não vale a pena para aquela situação, porque é o teu corpo que acaba sentindo, né? Geralmente, eu costumo falar que nossos comportamentos, nossas reações, geralmente são coisas meio que... é, é, eu tô quase achando que nós somos um programa de computador e, na verdade, os programas de computador que tem hoje tá copiando o nosso programa, né? Mas são meio que programas já pré-configurados lá na nossa infância, na nossa criação, com os pais ou na adolescência, e hoje na vida adulta a gente meio que tem uma certa reação que a gente aprendeu lá. Tem algum sentido isso? Quando, no consultório, quando você tem que trabalhar as suas estratégias, as suas ferramentas com os pacientes, você tem que descobrir de onde que vem isso, e você tem muito essa... como que é? Geralmente tem origem na infância, Cara, isso é bem interessante. Existe o que a gente chama de filogenia, né? Ou filogenética, que são comportamentos que já são herdados pela evolução. Então a gente tem um padrão de lidar com o que nos frustra, com o que nos frustra, com o que nos dá raiva, com o que nos dá tristeza. Todos nós já temos uma programação por conta da evolução de de como fábrica? lidar com as situações do mundo. Uhum. Essa condição genética ou filogenética, ela vai ser moldada pela experiência, né? Pela vida. E aí entra a infância, entra a adolescência, né? Essa característica genética ou filogenética, ela vai ser mais propensa, ela vai ser mais evidenciada a depender de como que essa criança é educada, como essa criança aprende a lidar com os processos de frustração, de medo, de ansiedade, de cobrança, de avaliação, né? Então, de fato, a vida adulta ela é majoritariamente baseada no teu aprendizado da infância e adolescência. Porque a partir do momento que você constrói esse aprendizado baseado na emoção, quando o córtex se desenvolve ali depois dos 25 anos, você já tem uma base de aprendizado muito forte. E a gente vai falar que o que molda o aprendizado são as emoções, né? Os aprendizados mais fortes e mais profundos. E aí, quando você vai ter condição cortical de entender o mundo, você já aprendeu um monte de coisa à base das Uhum. emoções. Porque quando as coisas chegam até você na infância e na adolescência, você não tem uma estrutura cortical para criticar isso. Por que eu estou sentindo isso? Uhum. Por que você está me propondo agir dessa forma? Por que isso está acontecendo comigo? Criança, adolescente não vai ter essa estrutura. E quando a gente é capaz de desenvolver uma voz de razão, a gente já tem uma estrutura emocional muito bem estabelecida. E aí que vem o trabalho da terapia, né, da ajuda das intervenções em saúde para conseguir levar o nosso paciente a desenvolver essa habilidade cortical que module os processos emocionais dele. A impressão que eu tenho é que justamente ali até tem literatura que fala até os 21, tem literatura que fala até os 25. Agora até os 32, né? Eu não tô sabendo Recentemente, até os dessa... 32. Uma pesquisa bem aprofundada e bem grande, realizada, que foi publicada, inclusive, na Nature, propõe que o neurodesenvolvimento cerebral termina por volta dos 32 anos. Agora, Mas é muito importante entender que isso são talvez tenha mudado também, porque... processos neurais, né? Não é essa ideia de que a adolescência vai até os 32 anos, né? Porque a adolescência são processos sociais, não é só o desenvolvimento do cérebro, né? São questões relacionadas ao que se espera do adolescente, o que se espera de um adulto, o que se espera de E você de conseguir comportamentos. processar que comportamentos perigosos, que eu acho isso super importante, que as pessoas não entendem, acham que é só uma rebeldia da adolescência, que ele tá empinando a moto, ele tá pulando, tá escalando um prédio,
Isso o adolescente, ele não tem essa capacidade de processar do jeito que depois que o adulto tá com o cérebro formado, reestruturado, processar que aquilo ali é perigoso para ele, que pode levar a uma queda e uma morte. Na verdade, a gente volta a falar desses processos de filogenia, né? Nós somos produtos de um processo evolutivo onde, durante milhares de anos, o ambiente que nossos adolescentes viviam não eram ambientes que disponibilizavam motos, armas, prédios gigantes, drogas sintéticas. Era um ambiente onde esse adolescente ele precisava se expor, ele precisava se colocar no mundo, explorar o mundo para formar grupos e assim conseguir procriar e se desenvolver, entende? É onde o pico de hormônios e de neurotransmissão está acontecendo para que esse adolescente tenha energia para conquistar o mundo e conseguir manter a espécie, né? Uhum. A gente evoluiu e hoje o mundo dá muitas possibilidades do paciente usar essa energia de uma maneira muito disfuncional. E aí é que entra o cuidado da criação, né, dos pais, da responsabilidade da escola, de orientar esse adolescente a usar essa energia de uma maneira razoavelmente saudável, né? Porque é uma necessidade desse organismo, de fato, de se expandir e de arriscar diante de um ambiente. Só que agora o ambiente está bem perigoso. Devia ter até um certo processamento de... um certo processamento, uma certa coisa de passando da adolescência para a vida adulta, tá virando homem, então ele também tem que se expor mais nos períodos anteriores, para saber se ele tinha coragem para ser o líder do grupo, alguma coisa assim. Acho que pelo menos em filmes e documentários de história que a gente vê, tem esse certo tipo de exposição. É por aí. Porque o adolescente ele quer ser visto, ele quer, de certa maneira, ser reconhecido para que ele possa ter maior chance de conquista, inclusive, né? Uhum. Porque grande parte dessa energia do adolescente, em síntese, é uma energia de busca de relacionamento afetivo, sexual, principalmente, né? Para poder se desenvolver e diante da espécie. Continuar a espécie, Exatamente. O grupo, a sobrevivência do grupo. Perfeito. Então vamos falar um pouco de TDAH agora. Queria que você explicasse pra gente o que é TDAH sem usar as funções executivas. Desafio pra você. Cara, TDAH... Sem usar o termo função executiva. Pois é. Eu digo que o TDAH é um transtorno da atenção sustentada, que pode vir com hiperatividade, que aí torna a atenção ainda mais difusa. Porque o TDAH tem muita atenção, na verdade, ele dá atenção para muita coisa. Agora, exige que ele sustente essa atenção para uma tarefa que tem reforço ou recompensa a médio e longo prazo. Aí ferrou. Daí a gente vive num mundo que requer que você sustente a sua atenção para conquistar coisas daqui a anos. Se formar, por exemplo, terminar os estudos. Grandes coisas, né? Grandes coisas requerem tempo, dedicação. Que se você não tem atenção sustentada, você vai ter dificuldade de levar esse processo. Então, o TDAH é um transtorno da atenção, principalmente da atenção sustentada. E vale lembrar também que ninguém vira TDAH, né? A pessoa é TDAH desde é um distúrbio de neurodesenvolvimento, então o cérebro se forma de maneira diferente do que um neurotípico. E não é o cara depois aos 40 anos ele ficou TDAH, que ele tá cheio de trabalho, não tá dormindo direito, tá estressado, o padrão tá cobrando, tá super estressado, e aí tá esquecendo o nome dos outros, você vê, os exames estão todos ok, então ninguém vira TDAH. É importante deixar isso, principalmente pro leigo, que é o nosso foco aqui, esse, que você recebeu um diagnóstico de TDAH agora, e você não tinha nenhum problema no colégio, se você nunca esqueceu a chave de casa, o material, se você prestava atenção na aula, a aula inteira, quando era do ensino médio, básico, fundamental, você não tem TDAH, você tem sintomas do transtorno de déficit de atenção, mas sem ser o transtorno em si, né? Perfeitamente. É muito comum os pacientes irem ao consultório achando que tem TDAH e sai de lá com
outros transtornos até, né? Outros transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos, porque transtornos comportamentais e emocionais afetam a atenção. Então, se você está com transtorno de ansiedade, ou se você está com depressão, ou se você tem um transtorno da personalidade, você vai ter muito impacto na atenção. E como eu falei lá no início, a atenção hoje é muito exigida como performance. E aí é isso que está te gerando sofrimento. O fato de você não conseguir se concentrar no trabalho, não conseguir se concentrar num projeto de vida, isso te leva a uma ajuda psicológica, achando que você tem TDAH, quando na verdade é um outro transtorno psicológico, ou mesmo uma desorganização absurda da sua vida, que não necessariamente configura um transtorno mental, né? Era uma das perguntas que você já citou agora, qual pergunta que separa a vida bagunçada de caso que merece investigar? Aí eu falo o que você já falou. O que divide uma vida bagunçada de um transtorno é a presença desses sintomas na infância. Então, uma avaliação neuropsicológica bem feita, e aqui eu falo com o nosso público, porque hoje a avaliação neuropsicológica está sendo muito buscada, né? Uhum. Eu, inclusive. Uma avaliação neuropsicológica direto. precisa investigar muito a infância. Porque, como transtorno de neurodesenvolvimento, tem que estar relacionado com o desenvolvimento dessa pessoa, né? Como foi a infância, como foi o sofrimento clínico que essa criança teve por conta desses déficits. E aí sim a gente pode pensar num TDAH se esse sintoma acompanha esse indivíduo desde a infância, né? E falando em sintoma, quais 3 sinais, me cite 3 sinais em casa e 3 sinais no trabalho que começam a acender um alerta para o público leigo e falar, pô, talvez seja a hora de buscar uma avaliação para saber se eu tenho TDAH ou se eu tenho outra condição neuropsiquiátrica, psicológica. 3 sinais, vamos lá. Primeiro, a gente pode pensar na desorganização. Né? Se você tende a ser uma pessoa muito desorganizada, com dificuldade de manter as coisas nos lugares onde elas são previstas estar, é sinal de que há um possível distúrbio atencional desses processos. Então, você é uma pessoa muito desorganizada em casa, muito desorganizada no trabalho, não sabe onde colocou as coisas, ou não colocam as coisas nos lugares que são determinados para estar. Você tem que olhar isso com cautela. E aí eu até trago uma situação que, falando dessa questão de influências falarem sobre processos neurocomportamentais, outro dia eu vi uma influência falando sobre funções executivas. E aí ela estava falando que cada um tem a sua função executiva. Aí pegou um exemplo de organização de canetinhas de cor. Aí ela falou, isso aqui é função executiva. As canetinhas colocadas num espaço específico para canetinha. Mas isso aqui também é função executiva, um saco com um monte de canetinha bagunçada. Aí eu pensei, tudo bem, mas função executiva não é só você organizar do seu jeito, é você organizar conforme o acordo social. Então, se socialmente a gente entende que a organização dessas canetas é aqui, eu presto atenção sobre isso e executo a atenção acordada no grupo. A pessoa com TDAH não. É aqui, mas ela coloca em outro lugar. Porque ela não gerou o processo atencional necessário nessa relação. Então, a gente tem que pensar que há um déficit atencional na questão social. Por isso que a gente tem que entender que as pessoas que têm transtorno de desenvolvimento, ela tem impacto na vida pessoal, na vida acadêmica e na vida social. Então, se as funções executivas estão deficitárias nesses âmbitos, a gente pode pensar no transtorno atencional. Então, por isso que eu digo que tem que ter cuidado com o que você vê, com o que as pessoas falam. Então, aí a pessoa vai dizer, então tá tudo bem, ó, as minhas funções executivas tá ótimas, eu sou bagunça, é a minha bagunça. Eu me entendo na minha bagunça, que é uma frase também não muito mexe comum. Não desorganiza a minha bagunça, porque senão eu não encontro nada. Não encontro nada. E aí a pessoa vê, um influencer falou isso, então tá tudo certo. Em casa, é uma questão interessante também, que é aquela questão de você ter muito mais, dar muito mais atenção para as questões que são muito prazerosas. Então, em casa, a pessoa que joga muito videogame, que fica o tempo todo na TV, que não dá atenção para os processos que são mais
organizacionais da casa, né? Então, não se preocupa com a parte de manter a limpeza, de manter a organização, de manter as coisas no lugar. É a pessoa que está muito ligada com essa questão de buscar prazer, diversão o tempo todo, e as obrigações se Recompensa, né? tornam mais difíceis nesse processo, né? E o que no TDAH, por que o TDAH vira um ciclo de culpa eu travo, eu me odeio, aí por causa disso eu travo mais ainda, ou então também tenho a questão sobre perdi um compromisso. Perdi um compromisso e era um compromisso importante, aí você fica se culpando e aí isso acaba gerando um ciclo. Como que você explica isso? Então, a culpa no TDAH é um aprendizado emocional. Aí a gente volta para o que a gente falou no início, né? A criança, ela aprende na base da emoção. Então, se ela se desenvolveu aprendendo que ela é incapaz, ela vai crescer com uma autorreferência de incapacidade. Então, toda vez que ela se desenvolver no ambiente e ela for frustrada ou algo der errado, ela vai ter um sentimento que ela aprendeu a ter desde a infância. Eu não sou capaz, tudo meu dá errado, eu não sei fazer. E aí isso se torna um ciclo de autopercepção e de autorreferência. Isso acaba limitando ela, não, nem consigo, eu não vou nem tentar porque eu não consigo. Exatamente, até porque ela já Ela vai começa a acreditar, diante de não? uma ansiedade de performance, que é uma coisa muito comum no TDAH, né? É muito comum também a pessoa com TDAH chegar no consultório com ansiedade. E aí você olha e você entende que a ansiedade dessa pessoa está quase sempre relacionada aos momentos que ela vai ser avaliada, que ela vai ter que expressar algum tipo de conteúdo, vai ter que organizar verbalmente as coisas e colocar isso em palavras. Tudo isso pro TDAH é muito difícil. Numa ordem lógica para que o outro entenda, organizada, fazer esse exercício função executiva. Entende? Aí você olha e começa a entender, peraí, mas essa ansiedade, ela tá muito relacionada a questões executivas, né, de performance. Aí você, opa, aqui já acende uma lâmpada. Aí você começa a investigar, e você vê que na verdade é um transtorno de déficit de atenção. Tem o diagnóstico falso que é feito a pessoa que vira TDAH depois de certa idade, mas também tem um diagnóstico que é outra coisa e que depois a gente descobre que é TDAH. Eu, por exemplo, antes de ter minha primeira consulta com você, eu consultava com o Vitor também, né? Que foi embora, nos abandonou, por um quadro que eu tava passando de depressão, que já não era a primeira vez, que pra mim era depressão. E eu já tinha tentado alguns antidepressivos e resolvia por um certo tempo. Na verdade, eu achava que estava resolvendo, que era medicação, que estava resolvendo por um certo tempo, mas depois retornava ao quadro de novo. E depois, entendendo melhor, e agora com o meu diagnóstico mais consciente, eu vejo que eu passava por fases de período de esgotamento mental que pra mim era uma depressão, que não tinha, eu ficava em anedonia, entrava, era como se fosse um burnout mesmo, e eu não conseguia, já cheguei em pontos de não conseguir sair da cama e precisar trabalhar, e entrar naquele quadro desesperador de chorar e você tem esses casos, como que acontece? E também queria que você explicasse um pouco dessa parte de esgotamento mental. No TDAH é muito comum que quem tem TDAH companheiro de quem tem TDAH, para entender que às vezes ele chega no final do dia e ele tá monossilábico, você fala alguma coisa com ele, não, sim, e tal. Ele tá em esgotamento mental. Ele não tem nada pessoal contra você não fez nada, ele não tá esfriando a relação, ele só tá em esgotamento mental. Queria que você explicasse um pouco dessa parte, eu acho interessante, que ajuda bastante. Boa. Bom, o cérebro é o órgão que mais consome energia do nosso corpo, né? Então, 20% da energia do corpo é consumida pelo cérebro. E o cérebro sempre vai priorizar por recursos emocionais, né? Por quê? Porque o córtex do cérebro, ele é muito complexo, né? O córtex, ele é gigante. Se a gente tirar o nosso córtex, ele ocupa essa sala aqui,
né? Vai desenrolando ele, então, desenrolando. A energia que ele precisa é muito grande. Então, se você não está se alimentando bem, não está dormindo bem, não está fazendo atividade física para oxigenar esse cérebro, para gerar psicogênese, né, para gerar neurogênese, você vai deixar esse cérebro muito frágil, né? E aí você vai para a vida, fica preso nas redes sociais, trabalha, tem que dividir a atenção entre trabalhar e internet e celular. Você vai gerando esse desgaste muito grande. E aí chega no final do dia, você está extremamente esgotado. E se você entra nesse ciclo, vai chegar um momento que o cérebro vai precisar te desligar, né? E aí geralmente vem a depressão, geralmente vem essa tristeza, esse cansaço. E tem um ponto que você bate muito também dentro da terapia, que do foco de ter uma importância, tomar como importante o sono, que é onde você vai recarregar. Perfeito. Aí tem a doutora Ana Beatriz, ela faz uma analogia muito importante, que eu acho muito... Você falou agora há pouco que o cérebro do TDAH não é que ele não presta atenção, ele presta atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Então ele vai, como eu disse, você não faz de várias coisas ao mesmo tempo, você vai alternando o foco e o foco do TDAH tá assim. A doutora Ana Beatriz fala que você tem uma Ferrari, e aí se você não sabe pilotar a Ferrari, você vai acelerar a Ferrari e vai bater no muro ali na esquina. Uhum. Então, se você tem esses processos aí, por isso que a terapia cognitivo-comportamental é importante para te ajudar ali a regular, aprender a dirigir a Ferrari. Perfeito. Você não vai ter essa consciência e dar a importância do sono tem para recarregar a bateria. E os momentos que eu tinha esses períodos, ou eu tava numa rotina de plantão frenético, que eu quase não dormia 2, 3 horas por noite, ou virava à noite e ficava sem dormir. E você lembra que eu falava sobre isso, né? Inclusive, a gente mudou rotina por causa disso. Isso aí. Ou então, o próprio TDAH, ele já tem a questão de querer abraçar o mundo e querer fazer tudo, e 24 horas fica... pouco tempo no dia para ele fazer tudo o que ele quer fazer. Então, ele acaba prolongando isso, vai um pouco, demorando na hora de dormir, vai dormir tarde, tem que acordar cedo, ainda mais quem tem compromisso de acordar cedo, quem trabalha, isso vai reduzindo a capacidade de recarregar a bateria e entrando nesse ciclo, acho, uma das causas também que a gente, para o leigo conseguir entender, que você tem que recarregar, senão você vai... E dá sinais meio que sutis, que muita gente acha que é frescura. Você deixar de fazer deixar de sair com os amigos. Você vai pro trabalho porque é obrigação sua, mas na hora de, vamos sair pro barzinho, você sempre faz isso. Vai jogar bola, você sempre faz isso. Não, vou não, tô cansado. Você já não tem tanto ânimo, até você não ter ânimo até para fazer as tarefas que são obrigação sua. Perfeito. Então, e outra coisa que é bem comum no TDAH é o hiperfoco. Por que existe isso e por que confunde no TDAH? Pois o hiperfoco, ele é caracterizado principalmente pela dificuldade da pessoa que está em hiperfoco inibir o comportamento diante do prazer ou diante do reforço que isso está gerando. Então, o TDAH, muitas vezes, tem dificuldade de se ver engajado numa tarefa, né? E aí, quando ele se percebe que está engajado, ele acaba engajando muito. Se empolga. Não entende? E aí, neste momento que você se empolga e que você engaja muito, você vai precisar de uma outra habilidade cerebral, que é o controle inibitório, que é cortical, que é pré-frontal e que também é muito afetado no TDAH. Então, você dar o comando de que tem que parar essa tarefa é muito difícil, porque você acaba sendo muito estimulado emocionalmente e você só vai. E isso acaba gerando esse esgotamento. A ponto de depois que a pessoa termina essa tarefa, ela não quer mais olhar essa tarefa. Ela fica até muitas vezes com respostas emocionais ruins sobre essa tarefa. Então, algo muito importante para o TDAH é saber gerenciar o seu gasto energético,
né? É saber planejar o tempo que eu vou estar naquela tarefa. Essa é a questão. Entende? Porque Planejamento. o cérebro, como um processo, como uma bateria, a gente precisa dividir a energia para diversas áreas que um dia, por exemplo, exige da gente, né? Perfeito. Qual é o erro mais comum que a família ou parceiro do TDAH comete tentando ajudar? Ah, cara, essa daí é a clássica comparação, né? As pessoas compararem o desempenho de pessoas com TDAH ou com outros transtornos a dos outros filhos ou dos irmãos. E aí isso acaba trazendo aquilo que a gente conversou, que é a culpa, né? Da pessoa se sentir incapaz ou de se sentir desvalorizada. Então, Essa clássica do irmão aí, então. Poxa, cara, é terrível. Sabe? Evite comparar as pessoas, sejam elas quem forem, né? Mas quando tem um transtorno de neurodesenvolvimento, isso tende a ser ainda mais fonte de sofrimento para as pessoas, cara. Tem alguma frase que você mais, assim, uma frase que é típico dentro do consultório que o TDAH fala pra você? Não tenho energia para isso. Ai, cara. Eu já falei, inclusive. Cara, ou frasezinha. Cara, eu não tô com energia pra isso. Tá, mas pra isso o quê? Aí você vai destrinchar qual é a falta de energia. A energia pra tarefas que precisam de sustentação. Porque aí o amigo liga pra pessoa e pede pra ir pra uma balada, a pessoa tem energia. Opa, né? Pra jogar. Ele tá esgotado, acabou de chegar, é sexta-feira, acabou de chegar do trabalho, não sei o que, não tem que fazer um relatório, não sei o que, não tem não, mas aí vem a ligação e... Agora, cadê a energia pra mudar de emprego? Cadê a energia pra começar um curso novo? Cadê a energia pra organizar o seu quarto, o seu guarda-roupa que tá uma bagunça? Cadê a energia? Porque isso são processos executivos, funcionais, organizacionais, que tende a ser difícil para as pessoas que têm transtornos atencionais. Perfeito. Agora, para a gente fechar TDAH, queria que você desse para o nosso público assim, 3 ajustes pé no chão para quem desconfia, ou já tem o diagnóstico de TDAH, para começar amanhã, que já faz toda a diferença. E queria que você me respondesse, eu sei que tem, mas existe alguma ferramenta ou exame útil no consultório para fazer o diagnóstico, ou o diagnóstico é majoritariamente clínico? Vamos lá. 3 dicas. Óbvio que você já sabe que você aplicou, né, na sua vida, mas, cara, sono regulado. E pensar em sono regulado é sempre pensar no horário de acordar. Acorde sempre no mesmo horário e o mais cedo que você puder, né? Porque você ensina o seu cérebro a se organizar durante o dia, né? Se você não tem horário para acordar, você se desorganiza, você desorganiza a percepção de tempo, que já é impactada no TDAH. E tentar ter contato com a luz, né? Luz Exatamente. solar, né? Para dizer, ó, tô acordado e tá de dia. Que a luz Perfeitamente. que nós, a gente tem essa percepção, esse receptor de luz solar, e para regular, a ideia é a gente regular e dizer, ó, tô sempre no mesmo horário. Perfeito. Se você acorda sempre no mesmo horário, você vai tender a dormir no mesmo horário. E quanto mais cedo você acorda, mais cedo você vai ter pulsão de sono. Uhum. Porém, essa pulsão de sono ela tem que ser gerenciada pelo ambiente, né? Luz amarela, evitar atividades muito adrenérgicas, mas o segredo é esse: se você quer ter um sono saudável, acorde o mais cedo que você puder e em horário regular. O segundo é a atividade física. E outra também, né? você ainda falando aí da coisa, mas isso é um papo para um podcast inteiro, que é a questão do café e do estimulante e próximo do horário de dormir. Inclusive, esses dias, eu conversei com uma pessoa que ela fala, eu tomo café para dormir. Poxa. Eu falei, não, não faz diferença nenhuma, dá sono, não atrapalha meu sono. Não, calma aí, você dorme, mas tem processos durante o sono
que você não faz ou não faz de maneira eficiente por causa da substância, no caso da cafeína. Então, esse adendo aí da cafeína, inclusive, só a cafeína já dá um podcast inteiro. Nossa só Senhora. levantando essa... Muito bom. O segundo é o quê? É o quê, seu Celso? Atividade física, cara. Atividade física. De preferência de manhã, né? Porque a atividade física, cara, é um comprimido natural, né, pro TDAH. Você produz adrenalina, você produz dopamina, você produz um monte de substância que vai te ajudar na concentração, no foco. Então, cara, trazer a atividade física pra saúde geral... Analgésico. Exatamente. É importante demais. E para quem tem transtorno de neurodesenvolvimento, isso é um braço muito importante da pessoa ter. Pra mim, você sabe que a minha atividade física preferida é a corrida, né? E eu sinto nitidamente a diferença de quando eu consigo correr pelo menos ali 3, 4 vezes na semana, de quando eu tô sedentário e quando a rotina fica um pouco mais apertada, eu não consigo fazer essa atividade. Pra mim sim, faz toda a diferença e eu vejo no dia a dia, não é uma coisa assim que é subjetiva, é palpável. Perfeito. E a terceira, cara, é você prever o seu dia. Então, eu sempre tento trazer essa receita para o meu paciente. Acordar no horário, fazer atividade física e prever o seu dia. É você parar e dizer, o que eu vou fazer hoje? Qual é o meu plano para hoje? Entende? Isso é crucial para que você termine o dia com essa sensação de que você aproveitou o seu tempo, né? E que você fez o que tinha que ser feito, cara. Porém, é difícil pro TDAH fazer isso. Difícil. Mas o TDAH, voltando lá na questão de percepção do tempo, ele não tem uma percepção real do tempo. Aí, junto com a vontade de abraçar o mundo, você tem que fazer uma listinha razoável, tá? Porque se você pode ter um efeito contrário ao que você deseja. Se você não dimensionar direito o tempo que você tem e a quantidade de tarefas que você vai fazer uma lista maior do que você pode fazer. No final do dia, você vai estar frustrado porque não conseguiu fazer tudo, mas não é porque você fez pouco caso ou que você não se dedicou. Às vezes você até se dedicou e até mais do que era o saudável para o seu corpo. Mas você não dimensionou o tempo direito e você fez uma lista hiperinflada, um planejamento hiperinflado. Então... Perfeitamente. E aí a gente volta para falar sobre essa questão da gestão do gasto energético do cérebro. Eu preciso entender que eu não tenho que fazer nem mais e nem menos, mas fazer o que eu me proponho, né? Dentro de uma perspectiva de tempo razoável, tendo descanso entre as tarefas, né? Tendo o tempo de parar para dormir cedo, para descansar, para se reenergizar, cara, é importante. Eu acho que nessa parte aí também você ter um profissional, no caso, que nem a gente fazia essa parceria, porque às vezes a pessoa não tem esse olhar enquanto está vivendo. Então, você conseguir ali ajudar e debater isso, e tentar pensar por que não está dando certo, e você consegue ter esse olhar. Então, Vitor, na parte de dopamina aí, um hype que está na internet é o detox de dopamina. O que você acha? Ajuda, não ajuda? É mito? É verdade? Ou tem meio termo entre isso? Queria a sua opinião sobre isso. Cara, o detox de dopamina não é de todo inútil, né? Mas a gente não tem nada científico que fale sobre detox de dopamina, né? Quando a gente pensa em um detox, significa dizer que você está intoxicado. Nesse caso, estaria intoxicado por dopamina, né? Então isso traz algum sentido, porque de fato a gente vive hoje num mundo que te dá muita dopamina barata, que foi aquilo que a gente conversou. E aí você reconhecer que isso está te trazendo prejuízo, que isso está hackeando a tua atenção, que isso está dificultando você nas suas tarefas importantes, né, no teu projeto de vida,
é de fato interessante pensar num detox, sim, e utilizar isso dentro de uma análise aí mais aprofundada, né? O que está te causando sofrimento, o que de fato está te impedindo de desenvolver teus projetos, né? Entender O o teu que realmente bem-estar. está acontecendo e o prejuízo que está tendo sobre isso. Quando falando da dopamina barata, essa busca além do normal pela dopamina barata acaba causando um quadro de compulsão. Como que você explica compulsão sem o julgamento moral, por exemplo? A compulsão, ela é o automatismo do comportamento, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em transtornos compulsivos, a gente pensa numa estrutura aí muito forte dessa área cortical, né? Dessa área mais límbica aí de gânglios da base, principalmente ali do locus daquela área que é a área mais dopaminérgica, o núcleo Núcleo accumbens, accumbens, e aí a parte quase um do coração. tálamo, né? Esse circuito aí de tálamo, córtex e núcleo accumbens aí de gânglios da base é muito hackeado a parte emocional, né? Que automatiza esse comportamento. Então, se você dá muita dopamina, você está fazendo o seu cérebro entender que isso é muito importante para você e que isso precisa ser automatizado. E aí você acaba colocando isso para uma formação de hábito e você começa a fazer isso sem recurso cortical, sem recurso racional, né? O que te leva a esse processo compulsivo de consumo dessa dopamina barata, né? Então perceber que isso está acontecendo já liga uma lampadazinha de alerta ali de uma possível Exatamente. hábito que vai te prejudicar. Falando brevemente assim sobre a regulação emocional, é, muita gente fala sobre a ansiedade, a pessoa é ansiosa, ou está com ansiedade, e tem o quadro de ansiedade patológica. Queria que você desmistificasse isso e falasse para o público leigo o que é doença, o que é normal e o que a gente pode esperar de, de gatilhos que possam desenvolver isso. Cara, a ansiedade, ela é uma emoção, né? E como toda emoção, ela tem o objetivo de gerar adaptabilidade, equilíbrio no organismo, né? Então, a ansiedade, ela é uma energia que te move. E eu até gosto de falar que emoção, né, que é a palavra emotion em inglês, tem motion, que é movimento, né? Uhum. Então, toda emoção, ela quer que você se movimente para transformar uma realidade, né? Seja essa realidade fora de você ou essa realidade dentro de você, como você pensa, né, como você avalia as coisas. Então, a ansiedade, ela é uma energia necessária para que você traga uma resolutividade no mundo. E aí a gente tem que muitas vezes entender, eu consigo resolver algo no mundo fora de mim ou eu tenho que resolver algo dentro de mim? Mas alguma resolutividade eu tenho que dar para esta emoção, né? E aí, nesse sentido, você acaba atendendo essa emoção e alcançando o objetivo da emoção, que é deixar o organismo equilibrado, né, estável e saudável, né? Agora, quando essa ansiedade ela não encontra resolutividade e ela entra no processo de cronicidade, ela vai trazer sofrimento. E aí ela vai configurar um transtorno de ansiedade que vai precisar de ajuda profissional, de acompanhamento, para que a pessoa reestruture essa capacidade dela de lidar com todo esse processo energético e emocional do corpo, né? Eu tento até dentro do consultório frisar um pouco a importância de tratar quando eu vejo que eu atendo muito idoso, né? E já tive pacientes, principalmente mulher, idosa, já viveu a vida toda num processo, uma TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, que você vê que impacta, sempre impactou, mas nunca foi visto como algo a se tratar, de que causa sofrimento. Exatamente. Causa sofrimento e minha, me recordo de uma paciente que já com 60 e quase 70 anos, já nitidamente me relatando
e eu falo, a senhora tem que, vou iniciar sua medicação aqui, a senhora tem que buscar o profissional, o psiquiatra, porque a senhora está em crise, para, a princípio, ajudar com a medicação. Eu nunca inicio medicação sem proposta de retirar, fazer alguma coisa para que não precise mais da medicação. Então, nesses casos, a terapia é uma ótima ferramenta. A gente tem que, aí a parte de atividade física, sono, vão ser primordiais, mas para depois conseguir, e isso é sofrimento, porque o principal é sofrimento, não é besteira, não é frescura, não é... Isso aí. A pessoa está em sofrimento. Então, eu acho bom a gente frisar essa parte. E o que as pessoas fazem para controlar a ansiedade, comportamentos que piora tudo. A gente volta para aquilo que a gente conversou sobre a regulação emocional, né? Uma forma de você fazer algo que piora a ansiedade é reagir a ela, né? E não buscar entender ela, né? Reconhecer que ela tem uma função dentro de você. E aí a gente volta a falar que todo comportamento tem uma função. E a ansiedade não é diferente. Toda emoção tem uma função. Então, qual é a função dessa ansiedade? O que ela quer que você transforme? O que ela quer que você modifique? Né? Então, você pegar essa energia para, de fato, dar uma funcionalidade, dar uma estratégia para isso. Né? E não simplesmente reagir a essa emoção comendo ou fazendo outras coisas que gerem faz compras, alívio, tem gente que né, vai pro desse álcool, processo, tem gente e você que acaba não cuidando. A questão do álcool também é tem gente que quando tá numa crise de ansiedade, vai pro álcool ou pra droga, e aí acaba que vai pra uma noitada e enche a cara de álcool. No dia seguinte tá Ainda com mais ressaca, ansioso. tá mais ansioso, tá ansioso de ressaca. Tá ansioso e de ressaca, piorou tudo. Então, vamos falar junto com o TDAH, é o hype também aí na internet, do transtorno do espectro autista. Qual é a maior confusão do público sobre o transtorno hoje? O que você vê, assim? Cara, a maior confusão hoje das pessoas em relação ao autismo é achar que as pessoas com autismo, elas não têm supressão de sintomas. As pessoas acham que, por ser autista, a pessoa tem que apresentar uma gravidade sintomática para o resto da vida. E não é bem assim. Pessoas com autismo conseguem muito gerar adaptabilidade, muitas vezes com muito sofrimento, com muita dificuldade, mas conseguem gerar comportamentos compensatórios, comportamentos adaptativos e conseguem se manter de forma bem funcional na sociedade, né? Então, as pessoas acharem que porque a pessoa não tem sintomatologia clara do autismo no momento atual dela, ela não é autista. E não é bem assim. Eu acho que as pessoas acham que só tem dois tipos de autista, que é o autista, aquele que não é muito funcional, que não olha pra cara de ninguém, e é super, tem um estereótipo, ou então é o Good Doctor da série, né? Pois é. Que aí é o cara super inteligente, que é o Asperger, que é o cara super inteligente, que mas que não tem não tem muito filtro pra falar com as pessoas, ou pra lidar com sentimentos, com essa interpretação social. Quais os sinais que são confiáveis e os sinais que são enganosos para o leigo? O sinal confiável é sempre você reconhecer que essa sintomatologia ela vem desde a infância. Aquilo que a gente falou. Se não existiu isso na infância, ou não de uma forma que atenda a critérios diagnósticos mesmo, a gente tem que pensar que provavelmente não é o diagnóstico em si. Pode ser algum outro tipo de diagnóstico, mas não necessariamente o autismo, né? E o que traz, de fato, uma certeza, uma possível certeza diagnóstica é o atendimento de dois pilares muito importantes para a gente diagnosticar o autismo, que é a dificuldade social, né, de relacionamento social, o isolamento, a dificuldade de comunicação e a restrição comportamental, né? São pessoas muito restritas, muito limitadas com a busca sensorial, com a busca relacional, né? E aí isso dá uma certa segurança de que possivelmente essa pessoa está dentro do espectro.
o que você acha que a família, a escola desse paciente autista deveria entender sobre o quadro dele? Cara, entender que inclusão também é pedagogia. A gente às vezes tem esse entendimento de que inclusão é uma coisa à parte da educação, cara. E de certa maneira, durante muito tempo, se pensou muito assim. Mas a própria psicologia, né, a psicologia do aprendizado, ela sempre trouxe essa filosofia de que cada um aprende de maneira individual. Uhum. E que o nosso sistema não dá conta dessa condição humana. Eu aprendo fazendo vídeo no Mente Clínica. Cada um vai aprender a sua maneira, dentro das suas habilidades, dentro das suas limitações e da sua condição de neurodesenvolvimento. Então, quando você inclui uma pessoa no processo educacional, na verdade, você está colocando a educação dentro da condição dessa pessoa, assim como deveria ser para mim, para você e para todo mundo. Entende? Então, a inclusão ela precisa ser vista como parte do processo de educação dessa pessoa. Né? Perfeito. E eu queria que você falasse da ferramenta que a gente usa muito para diagnóstico do TDAH, do transtorno do espectro autista, que é a avaliação neuropsicológica. E eu queria que você explicasse como que é feito, tipo, as avaliações que são feitas, que não é muita gente acha que vou fazer uma avaliação, principalmente dentro do consultório. Vou fazer a avaliação neuropsicológica, eu volto, posso marcar no próximo dia com o senhor? No próximo horário vago? Não é assim não, meu bem. Então, você vai demorar um pouquinho mais a avaliação neuropsicológica. Eu queria que você tentasse fazer um apanhadão de como que é a avaliação neuropsicológica, as habilidades cognitivas que são testadas. Boa, vamos lá. Existe uma fala muito na internet hoje de que a avaliação neuropsicológica ela não diagnostica. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque o que não diagnostica são testes neuropsicológicos. A avaliação neuropsicológica diagnostica sim. Até porque a gente tem que entender que a avaliação neuropsicológica, ela é, antes de qualquer coisa, uma avaliação psicológica. Então, o diagnóstico, tanto do TDAH quanto do TEA, é majoritariamente clínico. Os testes neuropsicológicos, eles vão dimensionar a gravidade e o impacto desse transtorno, dessa sintomatologia nos domínios cognitivos dessa pessoa. Né? Domínios de atenção, de percepção, de memória, de praxia, de funções executivas e vários outros domínios. O resultado desses testes vão dar a noção do impacto do transtorno na vida dessa pessoa e vai fazer o profissional, o neurologista, o psiquiatra, até para eu saber entender como é que eu vou planejar esse tratamento. Onde que está o déficit maior dessa pessoa. Mas a avaliação neuropsicológica, ela precisa que o profissional entenda muito sobre avaliação psicológica, sobre transtornos mentais de forma profunda, para entender que clinicamente existe ali o transtorno e saber usar os testes, as ferramentas para medir o impacto desse transtorno na vida da pessoa. Perfeito. Mais que explicado. Acho que é importante a população, principalmente quem acompanha, quem tem um paciente, um filho com um transtorno no neurodesenvolvimento, entender como que é feito isso, que às vezes eles acham que eles não entendem a complexidade e o que é avaliado e o porquê que a gente está pedindo essa avaliação para fazer o diagnóstico inicial, ou então para alinhar e determinar as linhas o planejamento, se eu vou entrar com uma medicação, se eu vou sugerir alguma atividade não medicamentosa, como a TCC, que sempre geralmente vem alinhado. Então, acho importante ter isso claro. Queria alinhar também com você uma parte que é muito mais a minha praia. Não sei se você atende tanto paciente já o idoso que começa com a parte de esquecimento e
Quando você recebe no teu consultório um idoso, que geralmente não é ele que ele vem para consultar. É um familiar que está preocupado porque tá esquecendo Ou para o próprio fazer... médico, né? Encaminha os idosos para testar isso tudo. E aí, como que você tem na sua prática como psicólogo essa parte do esquecimento? Quando é que o esquecimento do idoso começa a ser uma preocupante? E aí, no caso, que chega para mim para avaliar se é algum tipo de demência, e quando que é só normal ou da rotina, como a gente já falou, esquecimento não é só com o idoso, é com o jovem também, mas na fase idosa a gente começa a preocupar com Alzheimer, outro tipo de demência. Pois é, hoje os idosos realmente têm sido um público bem importante na busca de entender o processo de declínio cognitivo, né? E quando a família vem com essa questão de memória do idoso, a grande pergunta é: o que ele está esquecendo, né? Ele esquece o fogo ligado ou ele esquece como liga o fogo, né? Ele esquece onde colocou a chave ou ele esquece que tem uma chave? A forma do esquecimento fala muito sobre um deterioramento do processo de memória, né? Então, esquecer muitas vezes onde está a chave, eu esqueço, você esquece, onde a gente deixou, né? Por isso essa questão da rotina e da organização de onde colocar as coisas, de como as coisas são organizadas. É procurar o carro no estacionamento. Para que a gente possa lembrar. Mas eu tenho uma chave? Tem chave para isso aqui? Quando? Aí a gente tem que se preocupar de fato por um possível transtorno de declínio neurocognitivo aí, que pode ser o Alzheimer ou pode ser por outras causas, mas fica aí a dica para a pessoa investigar, né? Perfeito. E como que você explica, aí você já meio que quase foi pro caminho ali que eu acho importante, que a memória é também ela está relacionada à autonomia do idoso, quando ele começa a esquecer certas coisas, ele já não pode ficar, se ele tá esquecendo o fogo ligado, ele já não pode ficar sozinho em casa e querer cozinhar, com uma casa com fogão. Então, como que você explica esse processo de memória, autonomia e segurança, rotina? Repetição. Repetição e regularidade da informação, né? Vamos pensar no exemplo. Você é um professor e vai começar numa escola nova. E aí, na primeira semana, você não consegue lembrar o nome de nenhum aluno. Aí você dá aquela velha desculpa: eu sou péssimo com o nome. Mas na verdade, cara, você tá iniciando um processo mnemônico ali, né, de memorização. E aí, cara, daqui a um mês, você conhece o nome dos 90 alunos que você tem, você conhece o nome dos pais deles, você conhece até a rua que eles moram, de tanta repetição, de tanta vivência. Então, a gente precisa entender que a memória precisa disso, principalmente com a idade, com o passar da idade. Então, se o idoso está tendo uma questão com fogo, por que não colocar uma placa ali? Desligue o fogo na frente do fogão, em vermelho. Diariamente o idoso vai estar vendo aquilo, aí ele vai estar gerando um processo de recordação e de fortalecimento disso, né? Então, o segredo é repetir para gerar segurança, para gerar autonomia, né? Perfeito. Então, queria que você desse uma mensagem curta assim, para os cuidadores perdidos que cuidam de idosos, que estão nesse processo, que já estão com diagnóstico de demência. Você já deu uma dica aí da placa, mas o que o cuidador deve ter como mensagem importante? Que cérebro é treino, né? Que habilidades cerebrais são habilidades de treino. Então, repita quantas vezes for necessária. Faça quantas vezes for necessário para que esse idoso possa ter mais contato com esse estímulo e possibilitar a melhor memorização disso, né? Então, dê dicas visuais. Sempre. Colocar isso escrito para o idoso é muito importante. E sem, sabe, pode exagerar até. Desde coloque a chave aqui, mantenha o fogo ligado.
recados na geladeira. Isso é muito bom para o idoso, porque ele vai estar treinando processos de leitura, né, ativando regiões verbais do cérebro, vai estar interagindo com o ambiente. Existem várias formas, até dinâmicas interessantes, de você dar esses recados para o idoso de uma forma divertida, de uma forma leve, mas entendendo que isso é uma adaptação ao processo de desenvolvimento desse idoso, do cérebro dele, né? Você falou aí, não é uma questão estética, você muda hoje em dia, cada vez mais, a pessoa fica idosa, a gente adapta a casa para o idoso, a gente adapta para não ter queda, e inclusive os sinais visuais aí que eu ainda não tinha pensado nisso, mas é uma ótima dica, assim como você bota um corrimão no banheiro. Eu uso demais isso nas intervenções com pessoas idosas que eu tenho, né? E atividade física para o idoso. Gente, também não abro mão. Muito engraçadinho. Meus idosos com 80 e poucos anos, eu encho o saco deles até eles conseguirem voltar. Mas eu tô velho. Aí que tem que fazer. Quanto mais velho, mais necessário. E é o tempo de... Eu falo pro... Ainda mais quando é homem. Aí eu falo pro meu idoso, a sua atividade física que você tá fazendo hoje não é pra você ficar sarado pras gatinhas, não. É pra ir geralmente estar com a esposa e tá com a filha, assim. E isso, a atividade física que você tá fazendo hoje... Friso muito a parte dos quadríceps, de ter massa muscular no quadríceps, vai estar relacionada ao tempo que você vai ficar lá na frente, sem a sua filha, sem a sua esposa, limpando a sua bunda, dando papinha na boca, dando banho na cama. Então, isso vai diminuir. O senhor quer isso? Não, pelo amor de Deus, eu prefiro estar morto. Então, atividade física pro senhor é pra isso aí. Maravilha, cara. É isso. Então, pra gente finalizar, a gente tá chegando ao fim, foi gostoso demais bater esse papo. Queria que você indicasse um livro que você acha que contribuiu para você e que pode contribuir para o público. Já vi também que você já na apresentação é autor de alguns livros. Se quiser fazer o jabá aí também, pode ficar à vontade. Cara, eu sempre faço muita questão dos meus pacientes lerem 2 livros. Os Hábitos Atômicos. Pô, muito bom. Você já leu? Uhum. Do James Clear. Eu até sigo ele nas redes sociais. É gigantesco a capacidade dele explicar e tudo a ver como com essa parte de hábito, dopamina. Pequenos hábitos podem gerar grandes mudanças e isso é muito importante. E, cara, você sabe que eu sou fã de sono, então tem um livro que eu indico muito que é Por que Dormimos, do Matthew Walker. Muito bom também para você entender por que tem que dormir de maneira regular, de maneira saudável. E por fim, os meus livros são mais técnicos, né? São para profissionais de psicoterapia, de psicologia comportamental, são técnicas comportamentais para a regulação do humor, né? E para a regulação emocional no geral. E aí eu estou planejando, inclusive, ofertar um curso também para isso. E vai lançar neste ano, até junho, mais ou menos, um livro, Guia do TDAH, que eu sou coautor e eu vou falar sobre a genética do TDAH. Muito Perfeito. Importante, conversa muito com o que a gente está falando hoje, vai ser bem interessante. E é um livro voltado principalmente para as pessoas leigas também. Perfeito. Agora, mais um filme, documentário que você viu que te impactou. Cara, tem um documentário que eu acho que né, para as pessoas que seguem você, que me seguem também, é bem interessante, chamado Explicando a Mente, da Netflix. Uhum. É uma forma bem interessante de você entender todos esses processos que a gente... Cada episódio é um quadro diferente, né? Isso, e começa falando da atenção. Uhum. De atenção, é muito legal, eu recomendo. Perfeito. Então, pra gente fechar, queria que você desse uma mensagem curta pro público, tipo, você se chama de preguiçoso, porque eu ouvi muito isso, algo do tipo assim. Entendi. Eu sempre falo para os meus pacientes, Celso, e eu vou falar para quem está vendo a gente, que sempre que você puder, atualize a sua forma de interpretar e de sentir o mundo para que ela reflita quem você é hoje e quem você quer ser no futuro. E não apenas ficar replicando emoções do passado, sabe? Uhum. Forma de funcionar que você sempre funcionou. Acho que a gente parar e pensar
quem a gente quer ser a partir de agora e o que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo, que são processos atencionais, são processos difíceis, mas que são importantes pra gente. Que na verdade, acho que todo mundo tem o quem eu quero ser e eu quero melhorar e ser isso. Só que isso muitas vezes não fica tão claro, e não fica claro também que a gente vive a gente falou um pouco de programação, que vive se repetindo padrões, e que você tá num padrão, se você não mudar esse padrão, você não vai conseguir mudar pro que você quer alcançar. Então, você descobriu o que não tá compatível com o que você quer alcançar e mudar pra direção certa. É isso aí. Perfeito. Adorei o bate-papo aí, foi um prazer. Obrigado por participar desse novo projeto. Tamo junto, Céu. E tamo junto. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.